Olá, concurseiro, tudo bem? Como vai? Aula 1, gravada. Aula 2, gravada. Aula 3, também gravada. Todas postadas no YouTube. Fechamos a parte de legislação do concurso municipal de Piauí, ano 2026. Essa é a aula 4, é a aula de revisão sobre a legislação municipal de Piauí. Quero passar a régua em tudo que falamos na aula 1, 2 e 3. Gostaria que você me acompanhasse para que não ficasse nenhuma dúvida, para que possamos fechar essa parte de legislação e que essa parte não seja o escorregão na casca de banana, para que essa parte não seja a parte de tropeço, aquela parte que te elimine no concurso de Piauí. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora na tela todo o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa aula. É uma aula mais rápida, é uma aula mais menos densa, porque nós vamos agora trabalhar exatamente aquilo que nós vimos durante as nossas aulas 1, 2 e 3. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Então, é um guia de revisão final sobre a legislação municipal. Ali está o cargo de psicólogo, né? Eu sou psicólogo, mas vale também para os outros cargos, ok? Primeiro, nós vamos começar falando do cronograma de entrada. O que seria esse cronograma de entrada? O que a legislação fala? A primeira coisa que nós temos que saber, alguns termos, que é a nomeação, a posse e o exercício. Nomeação, posse e exercício são termos distintos e possuem prazos distintos de acordo com o estatuto, de acordo com a legislação vigente, tá? A nomeação é a publicação no Diário Oficial, ou seja, é um convite. Quando você for fazer a prova, e se você for aprovado, se você estiver entre, por exemplo, psicólogo, são 16 vagas para psicólogo. Se você estiver entre os 16 aprovados, vai sair lá no Diário Oficial o seu nome, ou seja, você vai ser nomeado. É como se eles estivessem te convidando para assumir um cargo. Isso se chama nomeação, ok? Dentro disso, você está sendo convidado para tomar posse, tá? Tomar posse do seu cargo. E o que é a posse? É a assinatura do termo e entrega dos documentos. Você foi nomeado, você foi convidado para tomar posse do seu cargo. Para tomar posse do seu cargo, você vai entregar os documentos que o edital pede, você vai assinar lá o contrato, e para isso tem um tempo, tá bom? Você tem 30 dias para que isso aconteça, tá? Da nomeação até a posse, 30 dias para que você tome posse. Vamos supor, hoje é 26 de março, saiu a sua nomeação. Você tem 30 dias para tomar posse, tá? Esses 30 dias, eles podem ser prorrogados por mais 30 dias por motivos plausíveis, tá bom? Fechou? Bom, fui nomeado, tomei posse, eu tenho um tempo para iniciar o meu serviço, tá? O início real do trabalho, e até mesmo para começar a contar o seu tempo de trabalho na prefeitura, é de exatamente 15 dias. Você tem 15 dias após a posse para começar a trabalhar, tá? Contando do dia que você tomou posse, você tem até 15 dias para começar a trabalhar. Se você não tomar posse, se você não começar o exercício do seu trabalho em 15 dias, o que vai acontecer? Você pode ser exonerado do seu cargo, tá bom? Você vai ser exonerado do seu cargo. Preste atenção, exonerado é diferente de demitido, tá? É uma pegadinha que pode cair na banca do IBGP, tá?
se falar lá assim, se você não tomar posse dentro de 15 dias, você é demitido. Errado, você é exonerado, tá? Porque demissão é forçada, né? Demissão é porque você cometeu um ato errado, é porque você cometeu improbidade. O exonerado um ato leve, você não foi demitido. É porque você não cumpriu uma situação, então você vai ser retirado do cargo, tá? Então, a punição para quem não começa o exercício da função dentro dos 15 dias após a posse é a exoneração, ok? Bom, começou a trabalhar, começou o exercício, depois da posse, começa-se a contar os dias trabalhados na prefeitura. E aí, começados os dias trabalhados, você entra naquilo que nós chamamos de estágio probatório e estabilidade. O que é o estágio probatório e estabilidade? Você começa a ser avaliado. É como se fosse um estágio, você está em observação, para ver se você realmente atende os requisitos que a prefeitura pretende, para ver se você se adapta realmente ao cargo ao qual você pleiteou, porque caso você não se adapte ao serviço, porque caso você não apresente as características necessárias para aquele cargo, você vai ser, então, vão ser tomadas medidas administrativas, porque você não está atendendo os requisitos para aquilo, né? O estágio probatório, ele tem um tempo de duração. Você vai ser avaliado durante 3 meses, desculpa, 3 anos, 36 meses de efetivo exercício, tá bom? Cuidado com a pegadinha que muitas das vezes pode se pôr no concurso que o estágio probatório são de 2 anos, mas não, são 3 anos, 36 meses de efetivo exercício. E durante esse tempo, você vai ser avaliado diante de 5 critérios. Nós temos um mnemônico, montamos um mnemônico para que você lembre-se de quais são os critérios que você vai ser avaliado. O mnemônico é o ADIPRE. Qual que é esse ADIPRE? A, de assiduidade, D, de disciplina, I, de iniciativa, P, de produtividade e R, de responsabilidade. Na assiduidade, nós queremos saber se você está sendo pontual, se você falta o serviço ou não, se você chega no horário, se você sai no horário. A disciplina, se você obedece às normas ao qual precisam ser respeitadas. A iniciativa, se você tem proatividade. A produtividade, se você é eficiente. E a responsabilidade, se você age com ética e zelo. Após passar 3 anos, e se a sua avaliação de desempenho for positiva, você ganha estabilidade. Fora isso, é bom lembrar que você vai passar por uma avaliação especial também, tá? A estabilidade ela só ocorre após 3 anos e após uma aprovação e avaliação especial. Você vai ser avaliado por servidores estáveis. A prefeitura ela nomeia uma comissão de 3 pessoas estáveis que vai te avaliar ou semestralmente ou anualmente, tá? E geralmente quem te avalia são servidores que já possuem estabilidade, ok? Aqui nós precisamos falar também do regime disciplinar, ou seja, o servidor que passou no concurso e começou a exercer sua função dentro da prefeitura, ele tem deveres. Ele tem deveres. Assim como ele tem direitos, ele vai ter deveres. E quais são os deveres dele? Primeiro, tratar com urbanidade, ser leal às instituições e manter sigilo.
Isso é fundamental para a psicologia, não precisa nem falar, né? Então, tratar com urbanidade, ser leal à instituição, no caso, à prefeitura, e manter sigilo. É proibido, tá? É proibido para qualquer servidor aceitar presentes, propina, praticar usura, que é empréstimos a juros entre colegas, não pode, e valer-se do cargo para proveito pessoal. Tem uma situação que é um pouco complexa, que é a ordem superior. A ordem superior, ela deve ser cumprida. Se tem alguém com um cargo acima de você e ele te dá uma ordem, essa ordem deve ser cumprida, exceto se for manifestamente ilegal. Se for ilegal, Paulo, o meu chefe pediu para me fazer uma coisa que é ilegal. Você vai negar. Mas ele me ameaçou me mandar embora. Você não vai fazer e é sua obrigação recusar e fazer uma representação contra ele, uma denúncia, tá? Isso ficou bem claro? Você não vai fazer e vai fazer uma representação, uma denúncia contra ele. Isso é de extrema importância, tá bom? Tem também alguma coisa referente que foi falado nas nossas aulas, que é de suma importância, que é sobre faltas e punições, tá? Que aí é o que a gente chama de abandono de cargo. Aí vai vir a demissão, tá bom? Aí vem a demissão, não a exoneração. É considerado abandono de cargo quando o servidor falta 30 dias consecutivos sem justificativas, tá bom? Tem a inassiduidade habitual também. O que é a inassiduidade habitual? Se durante um período de 2 meses você faltar 60 dias intercalados sem justificativa. Durante os 365 dias, se você faltar 60 dias intercalados sem justificar, você é punido, ok? E como que acontece essas punições, né? Primeiro tem a advertência é feita por escrito, depois vem a suspensão, que pode chegar até 90 dias, e essa suspensão são dias não trabalhados e você não recebe, e também tem a demissão, que é enquanto caso grave. Espero que até agora vocês possam estar entendendo, tá? E, para terminar, nós falamos também, nesse roteiro ao qual nós estamos trabalhando, de atribuições específicas. Cada cargo tem uma atribuição, ok? Cada cargo tem uma atribuição. Vou falar aqui da atribuição específica do psicólogo. E mais para frente, quando a gente entrar na matéria específica da psicologia, nós vamos falar isso de uma maneira muito clara, da atuação do psicólogo no CRAS, no SUS, no SUAS, no CREAS, enfim, né? O que o psicólogo faz? Ele dá diagnóstico, ele faz psicoterapia, ele faz ludoterapia, laudos, dá pareceres e atuação em redes como o CRAS, o CRES, o SUS. E olha, presta atenção, porque isso é uma pegadinha, tá? Da banca. O que o psicólogo não faz? Ele não prescreve medicamentos e ele também não substitui o médico psiquiatra, tá? Não é função do psicólogo substituir o psiquiatra nem prescrever medicação, ok? Na aula 3, a gente tinha falado um pouco da lei orgânica, e o que precisa ficar bem fixado sobre a lei orgânica, é a lei que organiza o município no todo, é o quê? Que a cidade é uma cidade autônoma, porque ela se organiza, ela tem suas leis, ela é uma cidade independente e ela possui poderes para isso. E quais são os poderes? É o poder executivo, o poder legislativo, ok? Não existe poder judiciário dentro do município. Paulo, mas tem juiz. Mas o poder judiciário não é do município, ele é do Estado, tá bom? O poder executivo é o prefeito e o poder legislativo é a Câmara, onde tem os vereadores, ok? Que fique bem claro isso.
Então, quem governa o município são os dois poderes. O poder executivo é a prefeitura e o poder legislativo é a Câmara. Existem os símbolos que representam a cidade. Os símbolos mais expressivos que representam a cidade é o brasão, o hino e a bandeira. O brasão da prefeitura, do município, a bandeira, né, e o hino da cidade. E a parte financeira que movimenta o caixa da prefeitura são os tributos municipais. Os tributos municipais que aquecem o caixa da prefeitura, que é o IPTU, que condiz aos imóveis que possuem na cidade. Nós temos o ISS, que é o imposto sobre os serviços, né? Sobre aquilo que movimenta o comércio, sobre os serviços que são prestados, e nós temos também o ITBI, que é sobre a venda de imóveis. Cada imóvel que é vendido é cobrado uma taxa chamada ITBI, que movimenta também os caixas da prefeitura. Isso tudo está na legislação, está na lei orgânica, e é o que é necessário a gente saber de início para que a gente possa ter um bom aproveitamento aí na prova do concurso de Piuí, na parte legislativa. Tá? Bom, a gente termina o nosso resumão por aqui. Tendo tempo, antes da gente entrar no próximo tema, eu vou ver se a gente faz um simuladão aqui. Um simuladão de 10 perguntas só sobre legislação. Pode ser? Vamos fazer uma quinta aula só de simulados, só de perguntas, para ver se a gente fixa melhor? Combinado? Amanhã? Ficamos combinados assim, então, tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe. Um grande abraço.